Shalom, gente do céu! Aleluias! Estamos aqui para mais um dia de leituras no nosso canal. Amém? Glória a Deus! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amém, aleluias. Lembrando que aqui nesse momento devocional, eu faço a introdução e a oração para todas as leituras de hoje. Então não sai daí, lembra de curtir, comentar, falar pra gente o que você tá achando, o que pode melhorar aqui no canal. Compartilha com pessoas que também têm dificuldade de parar um pouquinho, para ouvir a palavra de Deus e ter ali seu momento especial com o Espírito Santo. E vamos juntos, amém? Agora vamos orar antes de eu fazer a introdução, convidando o Senhor para esse momento mais que especial. Vamos juntos? Pai querido, Deus Santo, estamos aqui na Tua doce presença, Senhor, nesse momento de oportunidade, Senhor, criado aqui através desse canal. Aleluia, estão meu irmão, minha irmã, cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que passou aqui rapidinho, aleluias, com o intuito de aprender mais de Ti. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações esse devocional precioso. Aleluias, guarda o dia de cada um, abençoe sua família, sua casa, seus sonhos, seus projetos. Ministra, Senhor, toda sorte de bênçãos e vitórias. Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Espírito Santo, não nos deixa sair diferentes desse momento aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Então, rapidinho aqui para vocês, qual vai ser a leitura de hoje? O devocional de hoje tem por tema misericórdia e graça. Olha, tudo a ver com o livro que estamos lendo, não é verdade? Não é verdade, pessoal? Aleluias, glória a Deus. E, logo depois a gente vai passar... vamos ter a porção bíblica, que a gente sempre lê aqui, um pedacinho da Bíblia, um trechinho, que tá ali em 2 Crônicas, capítulo 34, do 1 ao 8. E logo vamos para a leitura bíblica. Então, todos os dias tem leitura bíblica aqui no canal, Então, já estamos no Salmo 116 e leremos até o 119. Lembrando que o Salmo 119, ele tem 176 versículos. E a gente vai estar fazendo essa divisão do Salmo 119. Então, a gente vai estar lendo por letra alfabética. Que esse Salmo, ele é dividido todo por ordem alfabética. Então, a gente vai estar lendo letra por letra, tá bom? Então, e para finalizar a leitura de hoje, a gente está lá com o livro Graça Transformadora do pastor Luciano Subirá. Eu às vezes comento, mas eu prometo me esforçar apenas para fazer a leitura. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Então, agora vamos aqui para o nosso momento devocional. Então, como eu falei, o devocional de hoje, ele tem por tema misericórdia e graça. E a porção bíblica está lá no livro de 2 Crônicas, amém, do 38 do 1 ao 8, 34 do 1 ao 8, que diz assim: o rei Josias acaba com a idolatria. Vou abrir um parêntese aqui, até deixando para vocês um salmo que Deus ministrou aos nossos corações ontem, o Salmo 115. Então, se você puder, pega a sua Bíblia, leia o Salmo 115, medite. Se você não conseguir ler, abre lá o Salmo 115 aqui na versão judaica que estamos lendo aqui no nosso canal, tá? Vai lá, veja o que Deus quer ministrar ao seu coração. Agora vamos voltar aqui. Então, o rei Josias acaba com a idolatria. Pesquisa também aí sobre o que significa idolatria. E essa porção bíblica, ela também está lá em 2 Reis, capítulo 22, do 1 ao 2. E diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém.
Josias agiu de modo justo e sincero diante de Yahweh, o Senhor, ou Yahvé, né, como muitos falam, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ou seja, ele tinha 16 anos, né? Sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para queima de incenso à deusa Aserá, que ficava acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os poste-ídolos e as imagens de esculturas dos que lhes tinham oferecido sacrifícios. Continuando aqui no versículo 5. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém de toda idolatria. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão até Naftali e em todas as ruínas ao redor delas, passou derrubando e destruindo os altares e os postes sagrados. Esmagou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E ao final dessa jornada, retornou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa de Yahweh, ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Sabe o que eu achei mais interessante aqui, queridos? Vou até abrir um outro parênteses aqui. O que eu achei mais interessante é que Josias tinha 8 anos, ou seja, né, ele precisou ser orientado, instruído, né? E ele agiu de acordo, de modo justo e sincero diante do Senhor. E o que eu mais gostei, né, tá aqui no versículo 3, que ele começou a buscar a Deus. Então, quando a gente busca a Deus, quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente procura conhecer o Senhor, né? Como tem um versículo que diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Josias aqui, ele buscou e o Senhor revelou para ele o que deveria fazer, o que agrada ao Senhor. Amém? Aleluia. Agora, vamos aqui para o devocional, que vai fazer um paralelo com a porção bíblica que acabamos de ler. E diz assim, né? Lembrando que nós temos um versículo-chave aqui, que no caso foi o versículo 3, que eu acabei de falar. Na versão do devocional diz assim: Josias começou a buscar a Deus, o Deus de seu antepassado, Davi. E a história diz assim, a história aqui, né, do devocional, que faz o paralelo para que a gente compreenda melhor a porção bíblica. Então, ó, um imponente girassol estava fincado sozinho numa caixa solitária da rodovia nacional, numa faixa solitária da rodovia nacional, a poucos metros da pista rápida. Passando por lá, perguntava-me como ele tinha crescido ali, sem outros girassóis visíveis por quilômetros.
Só Deus poderia criar uma planta tão resistente a ponto de crescer tão à beira da estrada. Lá estava ele, crescendo, balançando suavemente na brisa e cumprimentando alegremente os viajantes que passavam. O Antigo Testamento relata sobre um jovem e fiel rei de Judá que também apareceu inesperadamente. Seu pai e avô tinham servido entusiasmadamente outros deuses, mas depois de Josias reinar por 8 anos, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi, aqui em 2 Crônicas 34, que acabamos de ler. Ele enviou trabalhadores para restaurarem o templo do Senhor e eles encontraram o livro da lei, oh glória, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Aqui está falando que essa passagem ela está lá no versículo 14, que não está aqui no nosso devocional, amém? Mas leia esse texto, você vai amar, leia todo esse capítulo, Deus vai ministrar bastante ao seu coração. Aleluia. E aí diz assim, né? Os 5 primeiros livros é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses são os 5 primeiros livros da Bíblia que ele encontrou, que é o Pentateuco, que era por onde eles se baseavam toda a vida deles, amém? Então, vamos continuar. E Deus, então, inspirou Josias a liderar toda a nação de Judá a retornar à fé dos seus antepassados. E eles serviram ao Senhor eles serviram ao Senhor pelo restante da vida do rei. Olha como é importante um governante justo, né? Ele nos encaminha para o lado bom da força, como diz, né? Algumas pessoas por aí. Aleluias. E aí, vamos continuar aqui. Nosso Deus é o mestre das misericórdias inesperadas. Ele é capaz de fazer surgir inesperadamente enorme bem entre as circunstâncias mais desfavoráveis da vida. Observe-o de perto. Hoje o Senhor pode fazer isso novamente. Amém? Ele pode tudo, principalmente quando a gente se dispõe a buscá-lo. Aleluia, buscar a presença dele, saber o que ele quer, o que ele tem. E claro, não só saber o que ele quer e o que ele tem, né? Mas também nos dispormos para fazer a sua vontade. Amém? Então, quem escreveu esse devocional aqui foi o James Banks. E ele deixa aqui algumas perguntas para meditarmos nesse dia, que diz assim: com quais misericórdias Deus o surpreendeu? Foram muitas, queridos, muitas. O fato de ele ser capaz de transformar a nossa realidade lhe traz esperança hoje? Ou e como, né? E como? Já pensou? Às vezes a gente está tão desanimado, abatido, recebe uma ligação, alguém falando que uma porta foi aberta, ou para ele, ou uma porta aberta para você, ou uma pessoa que estava enferma e foi curada, e você orou, e você intercedeu. Uma pessoa que estava desanimada e Deus usou você para dar uma palavra de ânimo, ou vice-versa, né? Você foi animado pelas palavras de alguém. Olha que maravilha, isso tudo é poder de Deus, isso é agir de Deus. Então, a palavra do Senhor também nos fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, pense coisas boas, pense em tudo que Deus fez para você e tudo que Ele tem feito. Comece a se lembrar dos livramentos, comece a se lembrar, né, das maravilhas. Olha a idade que você está, até onde você chegou, e eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muito mais para mim, para você, segundo a vontade dEle, porque a Bíblia fala que há sim um tempo determinado para todas as coisas. E o mais importante, queridos, é que eu e você venhamos fazer parte da família de Deus, que é o tema do mês de agosto, né?
família de Deus. Então, quem é família de Deus, aleluia, sabe que vai encontrá-lo na eternidade. Não vai viver com ele só aqui, uma vida de comunhão só aqui, mas estará com ele também na eternidade. E isso nos consola. Amém, queridos? Então agora vamos orar, né? Aleluias, a oração que diz assim: Pai, louvo-te por nunca teres mudado, oh glória! Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Amém, queridos? Agora fique com as outras leituras nos próximos vídeos ou áudios e fique à vontade para comentar, curtir e compartilhar. Deixa Deus usar você para espalhar essa semente que é a palavra do Senhor. Amém? Até mais!